Agora sim, vamos lá dar início à nossa programação da tarde no nosso terceiro e último painel, que vai debater a influência do cenário interno e externo no agronegócio brasileiro. Para vir ao palco, eu convido o senhor João Roma, deputado federal e membro da Comissão Especial da PEC da Reforma Tributária na Câmara. Uma salva de palmas, seja muito bem-vindo. Convido também o senhor Alexandre Mendonça de Barros, doutor em Economia e sócio-diretor da MB Agro Consultoria. Seja muito bem-vindo, Alexandre, boa tarde. Chamo também Bartolomeu Braz, presidente da AproSoja Brasil. Seja muito bem-vindo, Bartolomeu. E o nosso mediador, que será novamente o jornalista William Vac. Seja muito bem-vindo. Boa tarde mais uma vez. Pessoal, eu adoro destruir a cenografia, porque eu estou acostumado até a dar boa tarde, boa noite, bom dia às pessoas, mas não estou acostumado a vê-las. Então, dá para iluminar a plateia um pouquinho, não vai estragar a cenografia de vocês? Cria outro clima, a gente vê as pessoas, é outro papo, né, outra conversa. Esse é o primeiro recado. O segundo é uma piada que eu ouvi de um conferencista americano participando de um evento no Brasil, depois do almoço. Ele tinha que palestrar depois do almoço. Aí ele olhou para a plateia e falou assim: My God, I'm the foreign guy talking a foreign language after lunch. A nossa intenção aqui é exatamente a oposta, é não deixar vocês sentirem aquele soninho depois do almoço, tá? Nós vamos tirar vocês da cadeira. A ideia, a regra do jogo aqui é um pouquinho diferente do outro painel que eu trabalhei nele. Nós teremos 5 minutos dedicados a cada um dos participantes, para eles fazerem as suas reflexões e considerações iniciais, e a partir daí a gente toca o diálogo. Alexandre, você quer começar com seus 5 minutos, por favor? Eu ajudo vocês aqui com o tempo. Tá? Ok. Bom, boa tarde, é um prazer estar com todos aqui, uma satisfação muito grande voltar a esse evento. Eu acho que a contribuição que eu fiquei pensando em dar em 5 minutos é dividir com todos como é que nós estamos vendo o macro cenário agrícola internacional, né? Eu acho que tem 2 assuntos que marcaram esse ano e vão marcar o próximo ano e que afetaram profundamente os negócios agrícolas. O primeiro, a guerra comercial, que nos painéis anteriores já foi discutido entre China e Estados Unidos, e quais impactos isso teve para a agricultura brasileira. E o segundo, eu queria falar mais sobre a peste suína. São os 2 assuntos que eu acho que estão reverberando hoje no Brasil e são, de fato, de grande profundidade. O que nós vimos desde 2018 foi o ambiente da guerra comercial, em 2018, trouxe uma compra muito agressiva de soja pelos chineses ao Brasil. Nós exportamos quase 70 milhões de toneladas de soja para a China no ano passado e os Estados Unidos apenas 9. Foi o ano de maior diferença. Os chineses tiveram que pagar um prêmio muito alto pela soja brasileira. Esse prêmio no Porto de Paranaguá chegou a valer R$ 25,00 por saca, acima do equivalente em Chicago, que é um prêmio absurdo historicamente. Deu quase 25%, 30% da soja brasileira acima da soja americana. Obviamente, a guerra comercial machucou profundamente a agricultura americana. É uma coisa que eu acho que nós brasileiros não estamos entendendo a dimensão do que está acontecendo nos Estados Unidos, a ponto do preço do fertilizante, para dizer que vem caindo em dólar assustadoramente, é parte desse reflexo de uma situação agrícola muito complicada nos Estados Unidos. O nível de endividamento da agricultura americana ele é recorde, ele está entre os 5 maiores anos de endividamento em 100 anos de números que existem na agricultura americana, é muito profundo. A crise, obviamente, muito bom para o setor de carnes americano, muito ruim para o setor de grãos, e isso tudo é consequência dessa guerra comercial. Os chineses têm sido extremamente pragmáticos, ora eles acenam que vão se ajeitar com os Estados Unidos, ora a guerra fica um pouco mais difícil, e com isso eles têm conseguido manter prêmios muito baixos esse ano pela soja brasileira. Eu tenho dito, olha, a China vai comprar quase o mesmo volume de soja do ano passado do Brasil, pagando
um prêmio que é 1/5 do que ele pagou no ano passado, justamente fazendo esse jogo, né? Ora a cena que vai acertar com os Estados Unidos, compra um pouco mais de soja americana, baixa o prêmio no Brasil, depois ora vem para o Brasil. A minha percepção é que eles vão seguir nesse jogo, nesse ambiente de curto prazo, porque eles estão com um problema muito sério de abastecimento de carnes. Tá? Qual é o problema? A peste suína é o maior advento no mercado de carne internacional, talvez da história. Né? Os chineses já destruíram metade do seu rebanho de suínos. O preço do porco cresceu assustadoramente na China, ele quase triplicou. Os chineses, então, estão tendo que desenhar estratégias muito agressivas para conseguir compensar essa falta de carne. A minha conta é que o ano que vem deve ter um buraco de produção de suínos de uns 22, 23 milhões de toneladas. A carne suína no mundo são 115 milhões de toneladas, portanto, nós estamos falando de 20% de redução da produção do mundo. Os chineses entraram comprando carne vermelha num ritmo muito acelerado. Por consequência, todo mundo está vendo a discussão do momento no Brasil, o preço da arroba subiu fortemente, puxando o preço do frango, puxando o preço do suíno, e a gente está vendo um novo ambiente de formação de proteína animal. A gente pode até elaborar depois mais essa história da doença, mas está muito difícil enxergar que eles consigam reconstruir esse estoque de produção pela virulência da peste suína. Eu acho que é um ciclo de uns 3 a 4 anos para os chineses, no mínimo, conseguirem arrumar a casa deles. A consequência é um volume extraordinário de exportação no Brasil, e eu acho que desenha um ano muito bom do ponto de vista agrícola, porque é um ano raro que nós vamos ver altos preços de milho, de soja e de carnes, a ponto de ter margem em todos os setores, o que é raríssimo, porque normalmente quando o grão está muito alto, o produtor de proteína animal está muito comprimido em termos de margem. Esse ano vai ser um ano esquisito, né? As exportações de grãos estão extraordinariamente fortes. Milho, vamos bater 42 milhões de toneladas de exportação de milho, é inacreditável. Há uma demanda no mundo muito forte, consequência da alta de carne no mundo todo. Então, está todo mundo agoniado hoje em produzir mais, né? Então, a gente está vendo realmente uma demanda bastante agressiva, seja de carne, seja de grãos, né? Sinalizando um desenho para a próxima safra brasileira que pode ser um ano agrícola excepcional. Claro, um único ponto, há um atraso no plantio brasileiro, especialmente em Goiás e Mato Grosso do Sul, são os 2 estados que estão mais atrasados. Eu tenho menos medo da safra de soja, obviamente, há um risco na segunda safra de milho, por ser empurrado para um calendário climático mais complicado, mais uma vez, reforçando aí a alta do preço do milho que a gente está vendo nesses últimos meses. Portanto, só para resumir, é um quadro internacional raríssimo, uma oportunidade gigante para o Brasil, e somado ao câmbio depreciado, deve dar uma renda agrícola muito forte no próximo ano. Muito obrigado, boa tarde a todos. Me convidaram para falar um pouco aqui sobre a reforma tributária no Congresso Nacional. Eu fui o relator da PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi de São Paulo, que é a PEC que visa fazer a simplificação da estrutura tributária no Brasil. Hoje nós temos um sistema muito complexo, né, baseado especialmente no imposto de maior arrecadação do Brasil, que é o ICMS, e a PEC 45, ela visa, portanto, simplificar essa relação. Transforma 5 impostos em apenas um. Ela pega o PIS, COFINS, PASEP, ICMS e ISS e transforma em um imposto, que seria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Existem, obviamente, outras matérias tramitando, que especialmente a proposta do deputado Rauli, que é um guerreiro nessa luta, tem várias legislaturas dedicadas à questão da simplificação e da matéria tributária no Brasil. Então, no Senado Federal também está tramitando a proposta do Rauli, que é uma proposta, inclusive, um pouco mais ampla do que essa PEC 45. Ocorre que nós temos aí o quê? Eu fiz agora 47 anos, e eu acho que criança, eu via, né, os adultos falando que, olha, se não tiver uma reforma tributária, o Brasil vai parar. Não ocorreu a reforma tributária, o Brasil não parou, mas estamos com o freio de mão puxado.
Então, ao tempo que se comemora a aprovação da reforma da Previdência, porque ela sinalizava a solvência do Estado brasileiro, a tributária eu vejo como uma grande caixa de marcha, né, de toda essa estrutura econômica que denota toda a geração de riqueza do Brasil, todas as superações que o país precisa enfrentar. Então, essa matéria atualmente colocada, ela não visa, inclusive, no seu bojo, a diminuição da carga tributária. Isso é o que nós pretendemos todos enquanto cidadãos brasileiros. Mas a proposta em si, ela não versa sobre isso. Ela versa sobre um item, a simplificação dessa relação entre o Estado e o contribuinte. Mas isso que parece ser só, hoje é o tudo para o Brasil, porque ao tempo que se comemora vários fatos, como, por exemplo, acordo Mercosul e União Europeia, qual a empresa europeia que vem para o Brasil investir com um sistema tão complexo como o que nós temos atualmente, que não tributa o pãozinho que está lá na padaria, mas tributa farinha de rosca, que nada mais é do que pão velho triturado? Então, são muitas amarras, muitos catálogos, muitas nuances, onde até aquele que quer muito pagar o seu imposto não consegue estar em dia com o Estado brasileiro, dada a sua complexidade. E a reforma tributária, portanto, ela vem atualizar, chamar o Brasil para o bojo de nações que vem dando certo nesse mesmo sistema que se chama IVA em outros locais, mas hoje a realidade é que o Brasil elenca no fim da fila de eficácia, na eficácia de sua arrecadação. Essa eficácia chega a tal ponto que, imaginem, com o modelo proposto, o imposto será cobrado pelos estados consumidores, paga aquele que consome. E São Paulo, por exemplo, já começava perdendo nessa matéria, né, uma vez que São Paulo é um dos estados mais produtores do Brasil. Mesmo assim, o estado de São Paulo, que eu acredito que detém hoje uma das melhores equipes na área fazendária e econômica do Brasil, ele é de acordo. São Paulo, esse que tem 70 deputados federais. Então, poderia claramente já inviabilizar, como já ocorreu em outros momentos, quando havia queda de braço entre a disputa do Nordeste com estados do Sudeste. Hoje, a guerra não é mais entre Nordeste e Sudeste, entre estados mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos. Hoje, a guerra é do Brasil com o mundo. Ou o Brasil vai realmente encarar um novo paradigma, uma nova forma de ter essas relações, baixando seu custo e estando competitivo, ou não vai ter mais essa disputa entre São Paulo e Bahia, ou Pernambuco, e por aí vai. Então, a realidade é muito clara e é necessário, portanto, que haja, nesse momento, uma interlocução, o que ainda está faltando, uma vez que o governo federal diz que tem uma proposta, mas essa proposta, efetivamente, ainda não chegou de forma determinada no Parlamento brasileiro. Portanto, existem hoje duas propostas, que é a PEC 45, que está já em conclusão na Câmara dos Deputados, e a PEC do Raul, que está lá no Senado, e falta, não é, que Câmara, Senado, governo federal, especialmente através do ministro Paulo Guedes, entre no consenso para saber exatamente qual é o caminho, né, de reforma tributária que o Brasil pretende para esse próximo ano. Eu acho que já perdemos uma boa oportunidade, poderíamos já ter avançado nisso e ter consolidado muita coisa ainda nesse ano 2019, não vai ser mais viável, mas eu tenho muita esperança que em 2020 a gente consiga fazer isso. Pois, uma vez que a gente não avance nessa reforma tributária, certo? O que determina os investimentos hoje do mundo não é se tal Estado vai dar uma isenção fiscal ou alguma benevolência para algum empresário. A Ford, por exemplo, que está na Bahia, hoje ela produz, por exemplo, o Mustang, nos Estados Unidos, que é transportado por 18 dias naqueles trens muito longos, né, e lentos, chega no entreposto alfandegário lá, embarca no navio, vai até Aratu, dentro da Baía de Todos os Santos, no pátio da Ford, e o frete de Aratu até o interior de São Paulo é mais caro do que todo esse ciclo que esse veículo desenvolveu desde os Estados Unidos até chegar ao consumidor final aqui no Brasil. Então, o paradigma é outro, certo? A própria Ford, por exemplo, já não se autodenomina mais uma empresa produtora de veículos, ela diz que é uma empresa em solução de mobilidade. Então, cada vez mais as empresas estão pensando de forma global, e aquele que não tiver, portanto, engajado nesse sistema mais amplo, que vem dando certo no mundo inteiro, eu acho que estará fora dessa disputa e tende a ser apenas um país consumidor e extremamente dependente. Eu acho que isso aqui todos nós brasileiros temos que abraçar para superar essas dificuldades, e eu quero, portanto, dizer que estou muito otimista para que em 2020, com essa sintonia entre os poderes, consigamos
colocar a reforma tributária no primeiro lugar dessa pauta, porque, assim como a da Previdência foi importante para dar o sinal de solvência do Brasil, a da tributária mostra justamente um sinal de motriz do nosso Brasil. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, acho que esse tema, William, ele nos preocupa bastante. O nosso setor é um setor que ele está distante, a grande produção brasileira, ela está distante do nosso mercado. Ela não está muito longe, mas ela está distante, porque até o nosso produto chegar ao ponto dos portos para se igualar aos outros países, isso tem uma jornada muito grande. É uma jornada que coloca o Brasil como o último colocado na competitividade do seu produto para chegar até o porto. Devido a várias situações que colocamos aqui hoje, infraestrutura, modais que não são competitivos, enfim, burocracias que tem dentro do setor, isso traz uma preocupação muito grande. Mas os pontos que nos preocupam na reforma tributária são 3 pontos, que é o convênio 100, a lei Candir e esse imposto único. Então, o convênio 100, hoje nós temos aí os nossos insumos agrícolas, existe um acordo no convênio 100, que é chamado de convênio 100 da Secretaria da Fazenda, onde se dá isonomia e igualdade a todos os estados. Aqueles que produzem mais insumos igual São Paulo, abdicam um pouco do seu imposto e os outros se igualam. Então, isso traz um preço mais ou menos igualitário aos produtos, aos insumos agrícolas, que os produtores compram e que já tem o seu custo de produção muito alto. Então, esse acordo ele faz parte aí também de um número muito alto aí no custo de produção, se caso ele acabar. E o outro ponto, a Lei Candir. A Lei Candir, a gente está vendo aí a situação dos estados, principalmente vários estados aí que não teve a preocupação de fazer uma reforma administrativa. Essas reformas administrativas, deputado, não têm acontecido em nenhum estado, alguns tentaram, mas não conseguiram. Essas reformas seriam importantíssimas para dar a esses estados a oportunidade de saldar essas dívidas dele. Mas não apresentam nada e, com isso, jogam para cima do setor agro essa arrecadação que é momentânea agora, mas que é um tiro no pé no futuro. Vocês sabem muito bem, o Alexandre deve comentar isso, mas ele fez um estudo para nós, a Mendonça de Barros, onde, se acabar com a Lei Candir, como foi na época, na década de 90, que houve a exoneração da tributação aqui no Brasil, e começou as retenções da Argentina. Aí, se você comparar a Argentina com o Brasil, o primeiro ponto, se você pegar logística, solo, clima, o país em si, ele é muito mais competitivo que o Brasil, ele é muito superior. Tanto é que os argentinos estão usando o seu solo lá praticamente sem fertilização, sem nada, para suportar essas retenções. E aí você pega o Brasil, que aproveitou esses mercados, que é o principal, principalmente o mercado asiático, onde eles conseguiram ter acesso a essa proteína, porque nós tínhamos condições de levar essa proteína a preços mais baixos lá. Se ela houvesse essa exoneração, e se houvesse esse imposto sobre ele, muitas pessoas não teriam esse acesso e nós perderíamos esse mercado. Aí nós perderíamos o quê? A interiorização da economia. A economia hoje no interior está forte. No Centro-Oeste, na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, entendeu? Cito vários municípios que surgiram e apareceram em 20 e poucos anos para cá, e que melhorou a vida das pessoas ali. Então, quando há essa ameaça, que quando há qualquer tipo de tributação, isso é bem claro ficar aqui. Quando há qualquer tipo de tributação, ele cai na formação de preço. Tem na Bolsa de Chicago, aqui o prêmio, e depois vai tirar o que tem de mais. Qualquer tributação, no Mato Grosso, por exemplo, tem o FETAB, Fundersul, no Mato Grosso do Sul, enfim, outros, vai tirando essa fatia e fala, produtor, te sobrou esse. Aí o governador que está sem recurso, eu preciso de 17% ou 23% lá da Bahia, por exemplo. Preciso de 23% do Goiás meu, lá do Ronaldo Caiado. Ele vai tirar toda a minha competitividade. E não vai tirar das outras, a cadeia vai continuar funcionando.
Então, esse é um tema que nos preocupa bastante, e a gente tem trabalhado junto à própria frente parlamentar, com os nossos parlamentares, para buscar uma outra solução. E esse imposto único, como será feito ele? Ele vai colocar um ICMS igual para todos os estados? A gente sabe dessa guerra fiscal que existe nos estados, incentivos para algumas empresas, outras não. Enfim, são situações que estão desenhando aí, que os estados estão cobrando, mas que nos preocupa muito essa questão de o produtor pagar essa conta. E nós, o setor produtivo, não conseguimos pagar essa conta. Porque tudo, William, vem atrelado aos nossos preços. Quando solta uma tecnologia, já vai em cima de uma parte que nós poderá ganhar em cima disso aí. Então, são pontos que a gente nos preocupa bastante e que a gente está debatendo aqui para buscar uma solução para esse próximo cenário. Pessoal, se eu puder resumir muito rapidamente o que foi dito até agora, o Alexandre colocou muita ênfase na exposição dele a vocês, na questão da excepcionalidade do cenário internacional. Não preciso repetir o que ele falou. Foi a referência inicial, assim, abrangente, no que o deputado Roma disse, situando o Brasil como um país perdido nesse cenário internacional, se ele não for capaz de se integrar na economia através de uma redução dos custos daquilo que lhe coloca em posição vantajosa lá fora. E o Bartolomeu desceu para o campo realmente das preocupações mais imediatas, que tem a ver com a capacidade de manutenção de competição do setor vis-à-vis a carga tributária. Que o Roma já deixou claro para vocês, hein? O público está fazendo uma confusão muito grande, eu tenho alertado isso como profissional de comunicação, as pessoas estão confundindo reforma tributária com redução de carga tributária. Com o nível de gasto público que a gente tem no Brasil, esquece. Eu tenho palestrado para caramba, sobretudo no setor interior de agropecuária. Eu fico impressionado com os produtores rurais que estão confundindo as duas coisas. E aí ficam muito bravos comigo quando eu dou má notícia. Eu digo, esqueçam. Se alguém chegar para vocês e dizer que a reforma tributária é uma simplificação, que é uma redução, não tem. O nosso nível de gasto público não permite. Ponto. Alexandre, o que essa reforma tributária oferece para o Brasil? A que está na mesa, vamos começar pela 45, já começa a confusão, né? A gente não sabe se é 45, se é 110, se é do governo, o que o Guedes quer, como é que está, os caras gostam da reforma que você estava do API, os outros acham que não, tem uma confusão aí. Essa confusão em termos de reforma tributária sugere o que para você, economista especializado nas perspectivas desse setor? Eu acho que o deputado pode esclarecer até melhor, mas, assim, de fato, tem uma confusão muito grande, porque, na verdade, o governo começou com a CPMF, né, algo parecido com isso, e tem várias reformas correndo, fica difícil entender. Ao mesmo tempo, tem a Lei Candir, que é lá de 96, que vence, agora precisa ser renovada, há uma pressão de caixa de todo mundo, e aí uma proposta de voltar à Lei Candir, ou seja, tributar por ICMS na exportação, que seria altamente danoso ao setor, como de fato a gente calculou e viu o que isso multiplicava. De fato, se vier uma reforma com um único imposto sobre o consumidor, não faz sentido. Acho que a própria Lei Candir segue valendo pelo princípio que vai reger o tributo. Mas essa confusão, está difícil a gente saber exatamente qual que é o desenho que sai daí. Vamos fazer um ritmo bem rápido. O que você está entendendo dessa confusão, Lei Candir e tributação? O que vai acontecer? William, o tema é muito complexo. E, é claro, num bate-bola desse é difícil você contextualizar tudo. Mas, rapidamente, é o seguinte, existem basicamente 3 maneiras do governo captar recursos do contribuinte. São os impostos sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo. A reforma tributária PEC 45, ela versa exclusivamente sobre o consumo. Então, não fala nada sobre tabela de imposto de renda, não fala nada sobre PTU, por exemplo, e esses impostos sobre patrimônio que se colocam. Então, é necessário primeiro nivelar, então, são 3 itens tributários que nós temos: patrimônio, renda e consumo. O que se fala hoje são as reformas, são os impostos sobre consumo. Todavia, esses impostos são os impostos de maior volume de arrecadação no Brasil.
a começar pelo ICMS, que é disparadamente o maior volume. E ele é de uma maneira muito complexa, como eu falei, são catálogos e catálogos de nomenclaturas, e todo ano são milhares de normativas de cada Secretaria de Fazenda do Estado, e por aí segue um ritmo muito complexo. Então, isso amarra muito o Brasil. Então, o que se pretende é simplificar essa estrutura tributária. E o que eu falei que o apenas simplificar não é um apenas, é porque com essa simplificação você tem ganhos com isso aí, que não significa, e aí é que está a grande confusão, não significa diminuição de alíquota tributária, mas pode significar em alívio para a produtividade no Brasil, pois um dos pontos é um incremento de pelo menos 10% do PIB brasileiro apenas com essa simplificação no período de 10 anos, sem contar com outros fatores naturais do nosso crescimento vegetativo. Vamos ver quem representa o setor aí. Bartolomeu, o que você acha desse argumento? É um argumento recorrente por parte dos que operam hoje a reforma tributária, é o seguinte: ok, nós não vamos reduzir alíquotas, não vamos reduzir a carga como tal, mas a simplificação dos tributos já facilita quem paga imposto, porque é notório e sabido, as pessoas gastam um bocado de dinheiro para pagar imposto. Elas têm uma estrutura dentro das empresas dedicada apenas a entender o cipoal tributário, e isso custa. Então, só de reduzir esse custo já melhora a situação das empresas. O que você acha desse argumento? Olha, essa é uma argumentação que o governo tem colocado. Olha, para pagar imposto no Brasil é muito difícil, é muito complicado. Você usa vários agentes para que se aconteça isso. Nesse ponto, até poderia ser interessante. Agora, de forma, a gente não vê como essa reforma ela vai diminuir ou diminuir essa cobrança de tributo, de imposto, sabe? A carga. A carga. A carga não tem, não vai. Então, o que isso vai nos ajudar? Vai somente diminuir, deputado, diminuir ou facilitar o pagamento desse tributo, desse imposto. Essa reforma vai resumir tudo nisso? Tudo isso? Ou ela vai trazer, vai onerar esse setor para o agro está indo muito bem, ele vai poder contribuir com o Brasil também, não é só o crescimento e tal, sabe? Então, é isso que nos preocupa. Essa reforma tributária, ela vem somente para simplificar, que é uma coisa muito simples de fazer. Hoje, qualquer Estado pode fazer isso, assim, nós acreditamos. Agora sim. O Bartolomeu é um diplomata nato. O que ele quer dizer é o seguinte: os caras vivem dizendo que o agro ganha um bocado de grana, vamos tomar um pedaço deles. É isso que vai acontecer. É isso mesmo que eu estou querendo falar. Eu não estou querendo falar direto, você está querendo tomar uma parte. Eu falei que ele foi diplomata. Ele está aqui, um ambiente cordial e tal. Agora, se ele não estivesse vendo você, ele fala assim: os caras, eles acham que a gente ganha dinheiro dá em árvore. A gente viaja com planta, né? Dinheiro dá em planta. Então, vamos pegar um pedaço. Não, é isso, só para descontrair. No dia que eu fui convidado para ser o relator dessa PEC 45, eu virei para o deputado Felipe Francisquini e disse: tem alguma pegadinha nisso, Francisquini? Ele: como assim, João? Aumenta algum imposto, eleva a carga tributária? Eu falei: não, é justamente o contrário. Eu falei: então tudo bem, porque a vida toda eu defendi justamente essa desoneração. Então, eu acho que está muito claro para o Brasil todo, né, desde até alguns setores do governo, até o cidadão mais humilde, que não cabe mais esse penduricalho em cima do pescoço do brasileiro. Então, tanto foi que ocorreu essa reação tremenda quando veio aquela sigla CPMF, que aí já bateu na medula de cada um e ninguém quis mais, ou seja, virou uma palavra pública proibida. E deu ré numa tese que estava sendo desenvolvida pelo, então, secretário Marcos Cintra. Mas essa reforma simplificadora, ou seja, simplificar não é tão fácil. E se a gente conseguir girar essa chave, é que a gente vai poder, num passo seguinte, poder ajustar as contas públicas. Em paralelo, no Congresso Nacional, várias medidas estão andando, visando justamente que o Estado faça o seu dever de casa. Porque não dá para a gente ter uma realidade onde o Estado fica cada vez gastando mais, e pior do que uma arrecadação exacerbada de impostos, é a dívida pública aumentando. Então, com isso, agora mesmo, graças a Deus, conseguimos aprovar hoje um projeto também da minha relatoria, que foi a regra de ouro agora na CCJ, com 39 votos, tem a reforma administrativa chegando, tem uma série de medidas que visa justamente colocar um freio no Estado. A única emenda, inclusive, que eu apresentei, a PEC 45, foi um gatilho invertido, William, que era o seguinte: você está provando com essa equação que deve haver um aumento, um incremento de receita, porque com essa simplificação, melhora para quem paga, mas melhora para quem arrecada também. Então, o Estado deve ampliar a sua arrecadação.
com essa reforma, inclusive com o ciclo mais rápido dessa economia. Então, uma vez que o Estado tem esse superávit, no ano sequente, ele vai justamente diminuir aquela alíquota da lei que está criada naquele momento. Então, são vários pontos que também não dá para ficarmos na discussão entre o ovo e a galinha, porque algo tem que ser feito para que a gente mude o piso onde nós estamos trabalhando. Peraí, vocês perceberam, a gente tem duas linhas aqui, hein? A gente tem, por um lado, as questões técnicas específicas de uma simplificação, de uma reforma tributária, e o que isso significa do ponto de vista de cada setor. Este é um aspecto que eu vou eliminar ele logo mais, porque o Roma já jogou a gente para o segundo trilho, o segundo ponto essencial dessa discussão, que é, vocês perceberam o que ele acabou de fazer? Essa reforma tributária, para ter o efeito que vocês esperam que ela tenha, ela depende do gasto público. Ele estabeleceu agora a relação direta entre simplificação tributária, reforma tributária, como a gente quiser chamar isso daí, e a capacidade do sistema político brasileiro de atacar a questão do gasto público, e ele citou imediatamente 2 pontos. Ele citou a reforma administrativa, que é a questão das carreiras, salários e garantias e privilégios do funcionalismo público, onde as corporações estão muito bem representadas e são eficazes na defesa dos seus direitos, e ele citou como é que os entes da federação se relacionam. Agora, Alexandre, eu vou ficar ainda na primeira desses trilhos e depois nós pulamos para o segundo trilho. Então, o primeiro trilho era os aspectos técnicos específicos da reforma tributária e o que eles significam. O Bartolomeu fez críticas severas ao que está na mesa. E você? Olha, eu não teria medo. Eu acho que é natural. Quer dizer, como é que vai ser quanto cada estado vai receber? Eu percebo debatendo pelo Brasil afora, por vezes com o secretário de Desenvolvimento do Estado, fica com medo de perder a arrecadação. Um estado como Mato Grosso tem menos gente, se vai consumir, tá certo? O estado vai consumir menos, por exemplo, que São Paulo, a arrecadação vai para São Paulo e não fica aqui na produção. Mas isso é mais ou menos, porque ao comprar adubo, você está gastando, ao comprar defensivo, você está gastando. Então, o estado também tem uma arrecadação. Serviços vai pagar, tá certo? Ou seja, é uma mudança radical na forma que você olha. Eu fico imaginando, para mim, qual é a grande vantagem? É uma vantagem alocativa muito, muito clara. Quer dizer, estados que começam a ter guerra de ICMS para atrair aqui e ali, acaba com essa história. Você vai alocar os seus investimentos onde eles são melhores. Ou seja, eu vou pôr uma planta de processamento de soja, não vai ser o ICMS que vai me mudar o incentivo disso, tá certo? Então, eu vou pôr no melhor lugar do ponto de vista logístico. É por isso que os economistas calculam ter um ganho de eficiência alocativa na economia que permita destravar investimentos. E um problema, eu acho, que eu estou sentindo é o seguinte, por isso que é tão importante essa reforma vir logo, porque hoje muita gente olha e fala, por que eu não vou investir? Espera aí, vamos ver como é que vai ser a estrutura tributária e antes de eu fazer o investimento. Aí a gente está virando um componente da insegurança jurídica. Da insegurança jurídica, porque o que está acontecendo? O Brasil está crescendo lentamente. Se você anuncia que vai ter uma reforma, se ela não vem, eu não faço investimento porque eu tenho que esperar a reforma. E a gente fica preso numa armadilha que eu acho que está ficando muito perigoso. E aí vai marcando passo, né? Então, eu particularmente acho que precisava andar rápido, na minha visão, tá certo? Para a gente destravar esse risco. Porque, de fato, hoje decidir onde você põe a sua fábrica ou o seu investimento depende muito da estrutura atual e futura de tributos. Bartolomeu, por exemplo, a questão da Lei Candir, as diversos ensaios ou tentativas de derrubar a lei no Congresso. É, evidentemente, uma agenda ligada aos chefes dos executivos estaduais. E dá para entender, eu não tenho procuração nem mandato para defendê-los, mas é óbvio que quem põe gasolina em viatura de polícia é governador do Estado. Quem põe remédio em prateleira de hospital construído que não tem dinheiro para ser mantido é governador do Estado. Quem paga o salário da PM é o governador do Estado. Quem paga o salário do professor é o governador do Estado. Então, se você se coloca na posição do governador do Estado, mesmo os governadores do Estado, os produtores de grãos, a situação política deles está abaixo do insustentável. Eles vão ser absolutamente incapazes de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Há estados que estão gastando 90% da receita corrente líquida em pagamento de folha. Aí, o que você fala para eles em relação à Lei Candir? Olha, eu falo que não existiria esses estados se não fosse o agro. Então, quando você coloca... Eu vou te dar um exemplo aqui. Matopiba, você conhece essa sigla? Maranhão, Piauí, Tocantins e a Bahia, do nosso nobre deputado. Aquelas regiões que são hoje
próximo a 8 milhões de hectares ali, 10 milhões de hectares, não teriam oportunidade, não existiriam. Era extrema pobreza, igual há no sertão, no área do sertão. E o que foi junto com isso? Foi o comércio, foi a oficina, foi a saúde também, foi, entendeu? A oportunidade de pagar um plano de saúde. Então, melhorou a vida das pessoas. Foi a manicure, foi a venda de revenda de máquinas. E aí você fala, mas não pagaram imposto? Pagamos. Nós pagamos IPI da máquina que nós compramos. Porque quem paga a máquina não é a empresa que vende lá na coisa, é o produtor rural, que paga, como o senhor colocou, ainda com juro alto aqui. Entendeu? Quem paga essa conta somos nós. Então, a inteligência desse Brasil ter chegado nesse ponto foi essa exoneração. Nós éramos importador de alimentos, nós não tínhamos reserva cambial para nada. Nós éramos um país crescia, mas não tinha expectativa nenhuma. E com como foi colocado, girou o recurso, né? Toda a economia dos municípios e dos estados cresceram, as cadeias produtivas, as áreas irrigadas, que aqui cito, o Alessio até está aqui, as áreas irrigadas teve um crescimento muito grande, a própria Bahia também, foi graças a isso. Não existia indústria de vários setores se não fosse isso. Então, a gente tem que avaliar o que era e como está hoje o Brasil. Vale a pena manter isso ou parar? Segundo a FAO, nós temos que abastecer mais 1,5 bilhão de pessoas para frente. Quem vai fazer isso? Nós vamos entregar para outros países aí que não têm nem condição? Então, nós precisamos de ter inteligência nesse momento para entender que esse agro, da forma que está, ainda precisa de melhorar e muito a competitividade, precisamos de melhorar a competitividade, porque graças a essa tecnologia que o produtor insere várias agriculturas de precisão e cadeias produtivas e várias produção na mesma propriedade, nós conhecemos propriedades aqui que tem 8 cadeias produtivas dentro da propriedade rural. E as pessoas não conhecem isso. As pessoas não conhecem isso. Então, tem que entender o que está acontecendo. Quando você vê esse o agronegócio cresceu com o país em crise, 2014, 15, 16. É porque ele tem essa eficiência. O recurso vem de fora. Os nossos recursos, ele não vem do Brasil. Esse plano safra aí é uma minoria. Como é que você vê um PIB trilionário desse com um plano safra de 200 bilhões? Entendeu? Então, isso foi construído um modelo que nós e os governadores têm que conhecer melhor e buscar uma solução que o agro, se você investir nele, você vai gerar riqueza e vai gerar ICMS das outras cadeias. Então, precisa de ter essa inteligência. O Bartolomeu fez uma coisa chata contigo agora, que é a seguinte, ele colocou a discussão num plano da política que é fascinante. E o que ele acabou de fazer foi dizer o seguinte, quando o William me pergunta o que eu digo a governadores que estão aqui, na coisa fiscal, se eles estão pressionando para a derrubada de um mecanismo, derrubada essa que traria a eles, no curtíssimo prazo, muito mais arrecadação, portanto, um alívio na situação política deles, inclusive, vão todos para a reeleição daqui a pouco. Eu, Bartolomeu, digo aos governadores o seguinte, parem de pensar a curto prazo sufocados pela crise fiscal. Considerem um arco histórico de uns 20 anos e percebam que isto serviu para fundar uma economia onde ela não existia. Portanto, se vocês pensam no curto prazo, vocês sacrificam o futuro de vocês mesmos. Isto é uma visão política. Agora é que eu disse que ele fez uma coisa chata contigo, porque você está sentado na essência da discussão política. E a pergunta é, quando se debate a reforma tributária no Brasil, o que você acha que está imperando? A visão política com certo horizonte, que é por essa que o Bartolomeu quer que as coisas andem, ou o problema fiscal vai obrigar a fazer as coisas a curto prazo? Pois bem, eu acho que, na verdade, estamos falando o mesmo idioma. E eu tenho... Não, isso sem dúvida, mas a pergunta está aí. A plena convicção eu tenho que, com a simplificação dos impostos, um dos setores mais impactados positivamente será o setor agro no Brasil.
por vários quesitos, eu posso aqui falar sobre tudo, mas quando se toca nessa reforma tributária hoje, não é por uma questão transitória, não é por uma questão momentânea, é justamente por se ter visão de futuro. O Alexandre falou uma palavra mágica aqui, que eu tenho repetido em quase todo discurso que eu faço na Câmara dos Deputados, que é segurança jurídica. Enquanto não tiver as bases sólidas da segurança jurídica do nosso Brasil, esse recurso que vem de fora vai estar caro. E aí você vai ter que se virar nos 30 para poder dar resultado para esse recurso que está vindo caro para o setor agro e que está, muitas vezes, deixando de vir porque ainda não tem clareza do cenário brasileiro. Então, que hoje é 100, podia ser 200, 300, se nós tivéssemos realmente pilares mais consolidados de segurança jurídica. Com essa reforma tributária, esse cenário é plausível, é possível chegar ao Brasil. Então, o que não se pode mais é ficar construindo agendas do passado e olhando em cima das perdas. Nós temos que olhar para os ganhos e olhar para o futuro. Com essa simplificação, nós estamos simplesmente extinguindo uma forma política muito antiga de fazer desenvolvimento regional, que era justamente com isenção fiscal, né, renúncia fiscal, muitas vezes, que termina que vira um jogo de engana-engana para o governante de plantão dizer que conseguir trazer determinado empreendimento que não vai gerar, inclusive, aquilo ali. Nós temos que, cada vez mais, ter uma discussão planilhada de diversos setores, porque se o agro puxa de um lado, daqui a pouco vem o setor de saúde e diz, olha, eu preciso também, vem o setor da educação, também precisa. Se abrir exceção a uma regra que tem que ser clara, contas claras, amizade duradoura. Então, a gente precisa ter uma coisa planilhada para que qualquer cidadão, do mais simples ao mais graduado empresário do nosso Brasil, precisa ter clareza nas nossas regras e saber o que é que está pagando, porque hoje eu tenho certeza que o agro está pagando muito mais do que virá a pagar com essa simplificação dos impostos. Quando se chega no supermercado para comprar um produto, o cidadão brasileiro não sabe o que paga, diferente de um americano que sabe o custo do Estado, porque ele vê ali no valor do produto que é que ele está pagando. Então, eu acredito que com essa simplificação nós poderemos, sim, certo, ter um solo fértil para ter clareza, certo? Ter essas contas de forma muito clara, ter um marco civilizatório do Brasil, porque isso vai ativar a nossa cidadania e, sem dúvida nenhuma, atrair mais investimentos e poder destravar e aumentar em muito, não só nesses 10% do PIB que pode crescer nos 10 anos, certo? Mas em toda a atividade econômica, gerando, inclusive, e superando o grande gargalo do Brasil, que é a criação de novos empregos. Roma, ninguém vai discordar do que você falou. Ninguém. Vai todo mundo assinar embaixo. Porque você descreveu a situação ideal. Você descreveu o que seria bom que acontecesse. E eu acho que aí todo mundo subscreve. Você mesmo falou, marco civilizatório, segurança jurídica, horizonte de certo tempo de investimento, simplificação e tudo mais. São todos o que todo mundo aqui deseja, todos nós. Não importa se a gente é do agronegócio ou não. Todo mundo que pensa um pouco no país endossa o que você acabou de dizer. Mas a minha pergunta não era essa. O que seria bom para o país? A minha pergunta é se isso está acontecendo. Então, vamos pegar alguém que está olhando de fora e depois volta para você, Alexandre. William, eu gostei demais da forma como você organizou, porque esse olhar para a Argentina foi algo que me iluminou bastante, né? Porque, no fundo, a raiz do problema é a questão fiscal do Estado. E a experiência latino-americana, em geral, a arrecadação sobe, o gasto do governo vem junto, vem um ciclo de commodity favorável, dá para encarar, a hora que o ciclo de commodity fica desfavorável, quebra o governo. E aí, isso faz uns 500 anos. Faz uns 500 anos. E essa é uma armadilha de pobreza que me impressionou demais olhar para os números argentinos. Porque o que aconteceu? Dado, então, que o governo está quebrado, começa a arrecadar o setor exportador, que é o que eles fizeram, taxaram a soja, o milho, o trigo. A consequência econômica disso é que se desestimula o crescimento da produção. Então, o país estaciona o único setor dinâmico que ele tem, segue arrecadando a mesma coisa, com gasto público estourado, não gera reserva suficiente, porque ele não está mais exportando, tá certo? E, com isso, entra nessa espiral que eles estão vivendo agora, vem um choque qualquer tipo, quebra a safra de soja, falta dólar, desvaloriza o câmbio, sobe a inflação, sobe o juro, entra em recessão, desequilibra ainda mais as contas públicas e você vai entrando numa espiral de baixo. Eu acho que a experiência, quer dizer, é uma coisa que os macroeconomistas brasileiros não fazem essa conta, mas a reserva de 300 e tantos bilhões de dólares, que está dando uma mínima estabilidade, isso foi o agro que gerou. E gerou por quê? Gerou porque teve uma capacidade de expansão, sem uma tributação, que permitiu o setor gerar um saldo que é extraordinário. E nessa chance que a China está nos dando, é gigantesco até, pode ficar ainda muito maior.
esse acúmulo de reserva permite que o câmbio não oscile no momento de crise que nós vivemos, e a inflação está caindo, o juro está caindo, e facilita reequilibrar as contas públicas. Mas, de novo, a origem de todos os males é o gasto e não a receita. Então, de fato, essa transição ela é difícil. Por isso tem que crescer mais rápido para ajudar os estados a arrecadarem. Então, a agonia que eu acho que nós estamos vivendo é assim, estamos num ciclo positivo de arrecadação, mas precisa andar mais rápido para que essas tensões diminuam um pouco e a gente consiga, de fato, entrar numa conversa mais civilizada, evitando taxar o setor que é dinâmico, porque se você fizer isso, nós é que vamos entrar de novo numa espiral de baixo. Então, eu tenho olhado muito para essa experiência argentina, essa coisa comparativa que deu para fazer essa conta, iluminou assim, para mim, com muita clareza, o que é uma coisa de livro-texto de economia, livro básico de economia, não se exporta tributo, tá certo? É um princípio elementar. E no mundo inteiro, a agricultura ela é subsidiada, apoiada, etc., e nós fomos virando zero isso. Quer dizer, seria uma... A Argentina é o maior caso, só para fechar, de subsídio negativo, que, na verdade, é o único caso no mundo que você tributa a agricultura, o que significaria um subsídio negativo. Você vê a série no mundo inteiro, a Argentina é um caso inacreditável. Estão falando disso de novo. Exato. Vão repetir. Vão repetir. Bartolomeu, a oportunidade, assim, para mim, como jornalista, é muito enriquecedor para mim participar desse tipo de debate, porque eu vejo os representantes de setores importantíssimos da nossa sociedade entre si, tentando estabelecer caminhos. Quando a gente olha o que o Roma acabou de dizer, nós temos que, como ele falou anteriormente, nós temos que ver a questão do gasto público de várias maneiras, senão não tem como fazer uma reforma tributária significativa, e aí ele estabelece visões políticas de médio, curto e longo prazo. Eu vou pôr você numa saia justa, de propósito, que é a seguinte: boa parte do sucesso eleitoral do atual presidente brasileiro se deve à consolidação dele, da candidatura dele, nos setores prósperos e dinâmicos de produção de grãos e proteínas brasileiros. Antes do Jair Bolsonaro vir a ser um fenômeno eleitoral nas periferias das grandes cidades, a candidatura dele se solidificou nesse arco desconhecido do Brasil, que sustentou a economia e que é caracterizado por modernidade, inovação tecnológica, alto emprego de capital e qualificação de mão de obra. Veja quanta expectativa é colocada nessa capacidade de liderar uma visão política em função do apoio que ele recebe de um setor importante da economia. Como é que você acha que o Jair Bolsonaro está indo? Bem, eu acho que ele acreditou nesse setor. Em função das reformas, hein? Esse ponto eu gostaria que você colocasse nas suas observações. É impossível tocar uma reforma tributária sem uma efetiva capacidade de organização, coordenação e liderança política no parlamento. Sim, sim. Esse é um ponto que hoje, nós temos a frente parlamentar do agro, aqui foi debatida, e está aqui o deputado João. A gente precisa estar preparado, estamos preparados para enfrentar essas reformas. Tem reformas que serão duras e terão que ser feitas. Agora, o que me deixa, e acredito eu, que o próprio Paulo Guedes, com seu formato de governança, eu acredito que ele inspirou muito no agro, pela forma que a gente vem conduzindo essa produção. Você colocou que vocês têm dificuldade de ter esse crédito alto, com juro alto. Concordo com você. A gente precisa de resolver isso. Eu vou só te dar um exemplo, por exemplo. Você sabe o que mais dói na gente? É quando você tem que se registrar uma cédula no cartório, que o cartório chega lá e cobra, dependendo do produtor, ou na região, de 10 a 40, 50 mil reais. Isso tem que ser regulado. Isso tem que ser regulado. Sabe, para que esse tanto de agência? Para que as pessoas agenciar? Qual o sentido disso? Sabe? Então, isso precisa de ser resolvido. Nós não podemos ficar na mão de um cartório, ou ficar na mão de uma burocracia, que ela não nos vai ajudar nem o que está emprestando o recurso, nem nós que estamos sendo os tomadores. Entendeu?
Então, isso precisa de ser resolvido. Eu não vejo, e acredito eu que o presidente Bolsonaro, com a equipe dele, não acredito que ele vai buscar uma forma de tributar esse agro para resolver o problema dos estados. Você sabe por quê? Nós vivemos sem o Estado. O Estado não vive sem a gente. Governos estaduais nos ajudam muito pouco. Eles não têm condições de fazer infraestrutura. Hoje, as entidades que estão aqui estão pagando rodovias, estados Bahia, Mato Grosso, e tentando resolver situações para chegar até onde tem potencial produtivo, para ajudar. Então, eu vou te falar uma coisa, se acabar com os governos, nós continuamos, os estados. Agora, se acabar com o produtor rural, todo mundo é eliminado. Então, eu vejo que nós precisamos de pensar um pouco nisso, pensar nesse sistema produtivo. Construímos isso deu certo. Precisa de melhorar essa situação. Precisa de pegar esses produtores que estão aqui, que sendo colocados aqui, e falar, você tem condição de aumentar a sua produção e produtividade. Eu vou te zerar o seu juro ou te diminuir a burocracia. Você está gerando riqueza, emprego e melhoria, trazendo dólar para o exterior, para cá. Ninguém faz isso. Nós somos uma bola da vez. Nós temos ciência, tecnologia já aqui dentro. Precisamos de resolver algumas questõezinhas. Agora, nós não podemos resolver problema de má gestão, William. Os governadores só estão assim porque são má gestão. Lá no poder judiciário desses estados, a fortuna que são gastos lá. Isso tem que ser resolvido. Não adianta querer puxar e o presidente pensar. Eu acredito que o Paulo Guedes não vai fazer isso. Isso é totalmente o contrário do pensamento dele, da visão da formação dele. Vamos ver esse ponto, que é um ponto que o Roma mencionou e não me escapou a atenção. Eu não deixei passar, não, mas ficou lá atrás. Que ali atrás você deu um recado político importante, logo nas suas palavras iniciais. Teu recado político foi muito claro. Quando você descreveu para a plateia o que está em discussão, você se referiu ao que seriam as intenções da política, ou melhor dito, o que seriam as intenções da equipe de política econômica do presidente Jair Bolsonaro. E aí você disse que você não sabe qual é. Na verdade, o recado foi claro. Em relação... E a minha observação sobre liderança e condução da articulação em política relação à foi reforma maldosa tributária. nesse sentido. Em relação à reforma tributária. Sim, estamos falando de reforma tributária. Ainda não Sim. está clara a posição do governo em porque é relação um à grande reforma exemplo da tributária. política brasileira atual. Eu quero aproveitar a sua presença aqui. Você é político, você é representante da classe política, você é representante do parlamento, você é representante daquilo que as pessoas olham ao mesmo tempo com desconfiança e ao mesmo tempo com esperança. Quem no Brasil pretende as respostas que precisamos dentro da lei, só pode esperar que vocês, deputados, trabalhem. Quem não gosta de política, mesmo assim entende que para respeitar as leis é da política que a gente não gosta, que a gente depende. Então, olha a tua situação aqui, independentemente de você ter eleitores ou não. O que eu estou pedindo que você diga ao público é o seguinte: na política que você representa e na qual você trabalha, o que está acontecendo nesse sentido da reforma tributária? Você enxerga o executivo capaz no parlamento, na esfera na qual você está atuando? Você vê o executivo se organizando eficazmente e, se sim, em que direção? Olha, nós vemos, sim, muito boas ações do governo na área econômica. Ocorre que muito boas ações não significam eficácia de 100%. No quesito reforma tributária, ainda não há nitidez da posição do governo, certo? O ministro Paulo Guedes falou, próxima semana, eu acho que, de alguma maneira, e até entendo as razões, deve ter ficado um pouco impregnado com o que o professor Marcos Sintra, que era o secretário especial da Receita Federal, colocava, que era necessário ter um tributo, a criação de um novo tributo, como a CPMF, por exemplo, para que esse IBS criado não fosse tão alto. Não é? Não queremos IBS alto, mas o problema é que aquela siglazinha CPMF já deixa tudo espantado. Então, aquilo ali gerou um impasse político. Então, eu acho que a eficácia do governo vem em você compreender quais são as coisas inviáveis na política, porque imposto novo ninguém quer, nem a população, nem o parlamento, nem o próprio executivo, porque o próprio presidente Bolsonaro, né, negou por 3 vezes a criação do novo CPMF, que culminou na exoneração do secretário Marcos Sintra. Não é?
Então, eu acho que há muitas ações positivas, né, dentro desse meio econômico. Você vê aí coisas ocorrendo positivamente no cenário macro no Brasil. Você hoje vive um Congresso Nacional que teve uma renovação de mais de 50%. É um dos congressos que tem um viés mais reformista dos últimos tempos do Brasil, talvez, né, desse pedaço todo de século. Tá? Não é à toa que você teve aquela votação tão grande, né, em relação à reforma previdenciária, mas existem, sim, vários momentos, né, como é também notório, muitos observam aí, não só na matéria econômica, mas muitos deslizes, muitas informações desencontradas, muita energia sendo dissipada de forma desnecessária. E qual o peso dos governadores? O Bartolomeu, por exemplo, foi muito crítico em relação a isso. Olha, como é que você sente a atuação política dos governadores na reforma tributária? Na reforma tributária, eu vejo um peso positivo, porque, pela primeira vez, né, nós estamos vendo o Fórum de Secretários Estaduais de Fazenda cooperando, certo, apresentando um texto, mas pedindo a reforma, e eles com o mesmo discurso. Até então, certo, do que eu me conheço de gente até hoje, sempre havia uma queda de braço entre, por exemplo, São Paulo, estados do Nordeste, e por aí vai. E dessa vez, como eu falei no início também, o próprio estado de São Paulo, que poderia, né, inviabilizar uma reforma como essa, porque ele tem 70 deputados federais, certo? Ele já começa perdendo numa reforma dessa, mas ele viu o seguinte, que o sistema atual é falido. Por que falido? Só completando. Okay. Porque nós temos quase 2 trilhões de reais no contencioso judiciário da matéria tributária. Então, esse dinheiro nem está servindo para o cidadão, nem está servindo para o produtor, nem está servindo para o governo cumprir suas obrigações. Então, é muito melhor do que ter um grande faturamento, é você ter eficácia dessa arrecadação para poder fazer suas atividades. Eu vou primeiro, Alexandre, depois você, Bartolomeu. O Roma acabou de descrever um quadro político. O quadro político que ele descreveu, na adjetivação que ele usou, é positivo, do ponto de vista da atuação dos governadores. Você concorda com essa descrição? Você concorda com essa descrição, Alexandre? Eu concordo. Assim, meu sentimento como observador, não é minha área de especialidade a política, é que está faltando uma hierarquia de prioridades nos projetos que estão rodando. A agenda, não existe essa agenda. Isso, eu acho, me parece uma falha executivo-legislativo, porque tem um papel ali, né, histórico, pelo menos, não sei, de como é que esses assuntos vão sendo priorizados, tá certo? Então, vem com uma reforma administrativa, veio com o CPMF antes, não está claro qual que é a reforma tributária que o governo defende, cria um impasse que eu não sei como é que desata esse nó, mas o fato é que, como um observador externo, né, não tenho, de novo, pouco contato com a política, mas me parece que esta hierarquização de prioridades há uma falha de condução executivo-legislativo. Essa é uma leitura que eu faço. Não, eu acredito. A gente, hoje foi falado sobre isso aqui. Nunca se andou tanta reforma igual está se andando agora. E, se você pensar na visão do jornalismo, da imprensa nacional, é um desastre, tá um desastre, ninguém faz articulação. Quando eu assistia lá o programa da televisão lá da Miriam, lá, ela falava que estava uma bagunça, que não tem ninguém coordenando nada. Mas quando tinha, eles falavam também que estavam fazendo o troca-troca, coisa. Olha, isso está indo para lá, isso vai, as emendas parlamentares vão para lá, o governo, os parlamentares, o PP tem a sua parte, o outro partido tem a sua parte. Isso deu uma cessada, tirou esse foco, não tem ninguém mais para fazer essa negociação. Está sendo bom, está sendo ótimo. Ninguém está lá para fazer negociata, e eu acredito nisso, entendeu? E nós temos que parar. Chegou o momento de banir isso. O parlamentar que vai lá, ele vai ter que contribuir. Hoje nós temos uma reforma que aconteceu na Câmara dos Deputados, no Senado, muito maior ainda, e o pessoal está lá sofrendo para entender o processo. E tem o Sérgio Moro por trás, que se fazer alguma bobaginha vai prender. Então, eu acredito que tem dificuldades, tem, mas nós avançamos muito. Ninguém imaginava que nós tínhamos uma reforma passada em 8 meses. Lá em São Paulo, eu fui lá numa reunião lá na BAG, e eles quase me bateram. Eu falei, olha, o seu menino estava lá, o outro. Eu acho que é julho e agosto está andando. Disse, não, isso é 3, 4 anos, 5 anos outro governo. As coisas estão andando. Por quê? Porque afastou essa negociata.
Não tem essa figura principal de ter o líder ali que vai falar, ó, vai tantos processos. Acreditamos nisso, né? Nós estamos acreditando nisso. Então, eu acredito que... e a população aprendeu, mesmo por redes sociais, a população aprendeu a vigiar o parlamentar. Hoje, quando temos uma dificuldade aqui, nós somos todos conectados com o WhatsApp, William. Todos aqui. Ó, as AproSojas, todos têm contato direto, instantâneo, fechado, não entra ninguém, a não ser nós, com todos os nossos associados e produtores. E nós temos o contato de qualquer parlamentar. Se o João pisa na bola com o setor, nós enche ele. Fala, você está fazendo errado. É ou não é? O Alan da Bahia está aqui. Entendeu? Tem um presidente da AproSoja seu aqui, que tem seu contato. Então, nós aprendemos a fazer isso. Nós desenhamos esse modelo para que isso não seja uma negociata do governo, e sim... O nome técnico do que você acabou de descrever é articulação. O que você fez é articulação. Sim. Eu tenho criticado o Jair, dizendo para ele o seguinte, não transforme a articulação em palavrão. Articulação não é sinônimo de safadeza. Articulação é sinônimo de organização e coordenação. Hierarquia não é safadeza, me desculpe, quer dizer, não tem nada a ver, né? Particularmente, eu acho o seguinte, qual é a próxima pauta? Eu não consigo ler isso. Assim, como cidadão, eu olho para o que eu estou vendo, qual é a próxima grande reforma que nós vamos enfrentar? É só essa simples pergunta, não tem nada a ver com negociação. Alexandre, um ponto aqui, por exemplo. Vou só te dar um exemplo. Nós somos tomadores de crédito. Quando há um problema no nosso negócio, você vai lá buscar na renegociação ou qualquer outra forma. Primeiro, você tem que apresentar um ajuste. O que você tem, o que você vai fazer ajuste? Para depois você ir buscar esse crédito. Então, se os governos vêm aqui apresentar a necessidade de recurso ou do ICMS dos estados, o que você tem para oferecer primeiro? O que você diminuiu lá primeiro na sua casa? Você fez o seu dever de casa? Você vai conseguir, se eu te der isso aqui, você vai mandar embora? Mas não vai mandar nunca, ele quer reeleger. Ele não vai mandar, então precisa de cortar primeiro eles e fazer com que eles voltem à gestão do tamanho que tem que ser, do que pegar dinheiro de ICMS, desse setor que está dando certo. Isso passa por ele. Isso aí passa pelo representante do povo. As pessoas esquecem no Brasil que no nosso sistema político o verdadeiro representante do povo é ele. Não é o governador, não é o presidente, não é o prefeito, é o deputado federal. É ele que a gente elege como representante do povo. Eu vou fazer uma descrição de como eu vi essa questão da reforma da Previdência, muito breve, e aí vem a pergunta em relação à tributária, porque me parece que era o interesse, inclusive, aqui do painel, que a gente focasse muito na questão tributária, né? O mais fascínio que eu tenho para ampliar para outras questões políticas, eu vou ficar na questão tributária. A reforma de Previdência, Roma, me parece uma grande ilustração de um consenso da sociedade brasileira. A sociedade brasileira percebeu que estava na beira do abismo e que, se não tratasse da questão da solvência, não tratasse da questão fiscal, nós não estaríamos aqui discutindo o que estamos discutindo. Eu acho que nós estamos discutindo qual é a melhor saída pelo aeroporto, pelo porto, que isso aqui ia acabar. Isso parece um consenso entre economistas, entre quem pensa política no Brasil, que a reforma da Previdência é a expressão de um consenso social, que algo precisava ser feito em relação aos problemas fiscais. Ok. Qual é o consenso que você percebe em relação à tributária? É um consenso de que não cabe mais um modelo arcaico para uma economia que mudou completamente. Nós passamos por um paradigma tecnológico, hoje nós temos um mundo da informação e da comunicação. Como o presidente falou, todos hoje têm um celular nisso aqui. Um dos debates enormes que geram uma grande insegurança jurídica é quando se adquire um software desse, se é serviço, o que é isso, se cobra na origem, se cobra no destino. Isso é, a exemplo, aquela pequena semente que dá a insegurança jurídica no Brasil. Então, o que eu acho que é o consenso é que realmente passou, né, o momento, né, da política brasileira e mundial, onde surgiu aquela figura no período da industrialização do ICMS, e hoje a gente precisa de um mecanismo que esteja sintonizado com o que vem dando certo no planeta. Então, ou a gente consegue virar a chave para estar nesse novo software, e isso todos perceberam, é exemplo dos governadores.
alguns vão perder um pouco mais, alguns um pouco menos, mas eles querem, sim, chegar no estágio onde possam ter eficácia das suas políticas, eficácia de políticas de reforma, de políticas de assistência, do que seja, porque não adianta você ter um sistema extremamente complexo, como, por exemplo, mantendo barreiras fiscais nas BRs. Para que barreira fiscal? Com a simplificação do IBS, não vai precisar mais nenhum posto desse de barreira fiscal. Acabou. Então, são muitas ladainhas que chegam ao fim, onde você pode, inclusive, você imagina, William, que quase 2% de tudo que é arrecadado no Brasil é destinado para o sistema de arrecadação. E por que a gente não está nas cabeças da arrecadação mundial? Porque o sistema não funciona. E haja vista que nós temos, talvez, a melhor burocracia sobre isso. Certo? Um cidadão brasileiro que passa no concurso para a Receita Federal, ele pode ir para a NASA. É extremamente complexo, são pessoas muito capacitadas que nós temos. Eu não tenho a visão que a burocracia é nosso inimigo. O burocratismo, sim. Certo? Nós é que temos de dar função a essa burocracia, porque a burocracia veio para planilhar, para dar impessoalidade e sistemática à política pública. Mas nós temos que utilizar essa burocracia para o desenvolvimento. E termina que o cidadão brasileiro, aquele que não está fazendo parte desse núcleo burocrático, aquele que não está recebendo a assistência do governo, ele é que está sendo penalizado. Então, com essa nova estrutura tributária, fica muito claro para todos que é muito necessário a gente mudar para esse outro patamar, para que a gente possa começar a enxergar, inclusive, as nossas contas, saber o que é que nós pagamos de imposto, porque, inclusive, esse cidadão mais pobre, talvez hoje no Brasil seja quem mais paga impostos, e ele precisa ter consciência disso para que ele possa ativar a sua cidadania. Deixa eu usar de novo a tua posição de observador externo, Alexandre, porque garante a nós, às vezes, ouvir as palavras de alguém que provavelmente divide comigo ou com o público a mesma estupefação, surpresa ou indignação diante das coisas que acontecem. Quando a gente fala de consenso sobre reforma da Previdência, a gente fala de algo relativamente muito simples, quando a gente considera e põe na nossa frente a reforma tributária. Vocês gastaram no bom sentido, vocês dedicaram uma enorme parte do tempo aqui para descrever para as pessoas que estão nos ouvindo, a complexidade técnica, a intrincada relação política entre os participantes disso, que nós estamos falando de prefeitos, nós estamos falando de governadores, nós estamos falando da União. O que isto tem de relação com o problema central de controlar o gasto público e como? Ou seja, eles descreveram um quadro, se eu uso a reforma tributária para explicar para um alemão o que está acontecendo no Brasil, é o melhor jeito de começar a explicar o Brasil a reforma tributária, porque a gente mexe com os entes da federação, e aí vem a questão, a gente mexe com vários segmentos da economia, com interesses conflitantes, é normal em qualquer economia, ninguém é mau, ninguém é bom, então tem uma situação X, Y, Z, dependendo de como acontece. Veja só, que consenso se forma nos segmentos da economia? Quem acha que ganha, quem acha que perde? E o que acontece com o agro, no que você vê até aqui na reforma tributária? Eu me lembro do começo da Previdência, que era, quando se fazia aquelas pesquisas, era todo mundo contra a reforma. E conforme no governo Temer foi avançando, e agora, no governo Bolsonaro, chegou no final, estava um apoio à reforma, porque eu acho que conseguiu transmitir o que isso significava para a sociedade brasileira, a injustiça distributiva que isso tinha, e as pessoas perceberam que, de fato, aquilo era um benefício coletivo e isso facilitou muito a aprovação. Por isso que eu acho que tem que ter uma prioridade no sentido de se debatendo isso e encontrando o discurso, a narrativa, que simplifique para que todos nós consigamos entender qual o tamanho do benefício de uma coisa super complicada que a gente tem. Isso eu acho que por isso que demora um pouco, né? Tem que ir construindo. Quantos anos foram para a Previdência ser consolidada e conseguir aprovar em 9 meses, rápido, etc., porque já tinha um desenho. A minha percepção, rodando o Brasil, há uma forte desconfiança no mundo agro que vai aumentar imposto em vez de diminuir. Se você vai para secretarias, que a secretaria vai perder imposto, dependendo de como é que vai ficar o tamanho de cada estado. Então, há um nó ali que você sente que a gente não conseguiu achar um jeito simples de traduzir o que isso, no seu bolso, vai acontecer se nós melhorarmos a reforma. E por isso que eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente conseguir construir essa narrativa.
a experiência da aprovação de uma reforma tão difícil. Eu fico embasbacado com a aprovação da Previdência, porque eu fico imaginando na França passar algo desse tipo, quer dizer, e a gente não teve barulho na rua, não teve quebradeira, não teve, tá certo? Não teve nada muito, porque a sociedade, de fato, acho que estava madura e convencida. Mas a questão tributária põe muitos contra muitos. Exatamente. Então, isso é muito mais difícil, eu acho. É mais difícil ainda construir uma coisa que equacione todo mundo, né? Por isso que eu acho que tem que ter muita articulação, priorização, para ir batendo, conversando, todos os governos, assim, é um nó complicadíssimo, né? João Roma, você vê como a gente chegou, depois de quase 50 e tantos minutos de conversa, a uma frase simples, direta e brutal, essa que ele acabou de dizer. Rodando pelo Brasil, vejo o pessoal do agro achando que vai pagar mais. Vai? Olha, eu não acredito que vai pagar mais. Eu acho que o dilema maior é o dilema da pessoa dizer, Vocês acreditam? pula na piscina. Certo? Vai pagar Vai pagar? ou não? Sim ou não? Mas que puma desanimada. É porque também depois do almoço, né? Pô, é o dinheiro de vocês. Vai pagar Depois do ou almoço? não? Não, sim. João. O que ocorre? Com essa simplificação, eu acho que a gente tem que começar a fazer a conta em cima do ganho. E não fazer a conta para baixo. Se fizer a conta para baixo, certo? Seria aquela conta antiga, com a queda de braço entre os estados, por exemplo, que não ia levar a lugar nenhum. Por isso que eu acho tão importante que a gente não entre em discussão setorial, porque isso termina abrindo uma caixinha de Pandora muito perigosa para um país latino-americano, certo? Para um país com todos os vieses de jeitinhos para lá e para cá. Não é? Então, é muito importante que a gente tenha uma alíquota realmente perfilada para todos, porque, assim como o agro é importante, a educação também é importante, a saúde também é importante, e por aí vão diversos setores. Mas nada é mais importante do que você conseguir estabelecer com clareza e simplicidade para toda a população brasileira um novo sistema tributário, onde as pessoas enxerguem isso com transparência. Então, isso ocorrendo, o ganho coletivo supera em muito o ganho individual. E com os avanços, não só, você imagina só que, ou seja, hoje nós somos tributados e tributados e tributados em cadeia, em cadeia, em cadeia. Ou seja, vai lá do óleo diesel, vai lá do trator que você compra, do saco de ração, do saco de implemento, e por aí vai. Quando você vai pagar um funcionário, então são muitas coisas que vão onerando até chegar naquele saco de soja. Com o consumidor no final, ou seja, ficando com esse destacado, tudo aquilo você vai estar desonerando da sua produção. Então, isso por si só já gera um fluxo de caixa muito positivo e que vai certamente impulsionar a nossa economia. Então, por mais que haja uma sensação, portanto, de temor, porque é natural, todos nós, toda a geração de brasileiros que está aí hoje, tem um temor quando se começa a se discutir qualquer coisa sobre reforma tributária no governo. Por quê? Naturalmente, gato escaldado tem medo de água fria. Sempre que começou uma reforma tributária a ser discutida, o final dela qual foi? Uma nova contribuição federal, um aumento da macrocefalia do governo federal. Os estados, né, com a mão abanando, e os municípios, especialmente depois de 88, com todas as atribuições e completamente falidos. Então, esse é o resultado, décadas após década. Então, eu acho que hoje a gente conseguir enxergar isso e ver esses quesitos com clareza é, como eu disse, certo? Um marco civilizatório na existência do brasileiro. Posso só fazer Claro, à vontade. um pontinho só? Eu me lembro de ter morado nos Estados Unidos, e uma coisa que me impressionava é que você fazia compra de qualquer coisa que você faz nos Estados Unidos, vem o valor, e quanto você está pagando de imposto naquele... Aquilo dá uma consciência de o que é o imposto que você está pagando, que é civilizatório, no sentido assim, olha, e nós temos uma coisa, quer dizer, o produto mais básico da alimentação, você vai dizendo, não estou pagando imposto. Na verdade, você tem uma cascata de imposto tão grande que você não consegue enxergar, mas, no fundo, você está pagando, mas você não sabe quanto de fato você está pagando. Essa é a confusão. Então, assim, você tirar uma notinha, olhar e falar, esse é o valor do produto, isso aqui está o imposto, esse é o valor total que você vai pagar. Gera uma consciência fiscal enorme. Então, parece uma coisa besta, mas ao viver, e viver todos os dias olhando isso, você fala, puxa, mas é tão simples as coisas são tão... assim, e realmente você sabe quanto custa o imposto, quanto é que você está contribuindo para o Estado, né? Bartolomeu, todo mundo que lida com política profissionalmente, como é o meu caso, sou jornalista político, analista político, repórter político há muitos anos, às vezes a gente escorrega um pouco naquele palavreado acadêmico, dos livros, das teorias,
quando o pessoal da universidade tenta entender como é que um sistema político de um país funciona, especificamente como é que os diversos setores de interesse, aí a palavra às vezes surge, mas no meu sentido não é negativo, tá? O setor de interesse é óbvio, pode ser uma categoria profissional, pode ser um setor da economia, como o agronegócio, pode ser um setor ligado a uma coisa cultural ou religiosa, um setor de interesse. Como é que um setor de interesse se articula para tentar conseguir, na esfera da negociação do voto e do compromisso, que é a esfera na qual está o João Roma, o legislativo, que os seus interesses sejam representados e, na medida do possível, se realizem. E aí, por isso que eu disse para vocês que é super enriquecedor para mim esse tipo de oportunidade. Aí foi para mim fascinante ver o teu exemplo prático de como que um setor de interesse se organiza para conseguir o que quer. Quando você descreve, e você até apontou para algumas pessoas, nós estamos em grupos fechados, no WhatsApp, se o João pisar fora da bola, a gente imediatamente... Você descreve uma fórmula ultramoderna de utilização de redes sociais para estabelecer o que na ciência política se chama pressão política. De novo, nada tem de negativa essa expressão, tá? Pressão política para a realização dos seus interesses. Você está conseguindo o que você quer? Olha, o setor tem conseguido, e tanto que você vê, quando a Frente Parlamentar da Agricultura, ela somos nós, são entidades que estão por trás dela. Nós e o WhatsApp, né? Também, né? Mas nós faz parte do WhatsApp. Eu me lembro de uma situação, você colocou aqui, eu fui presidente da ProSoja Goiás, tem alguns membros, inclusive a ProSoja Goiás tem a ProSoja Mulher agora, a presidente está aqui, amor. Parabéns aí pela ProSoja Mulher. Eu lembro que quando o governador Marconi Perillo, nessa situação, nessa dificuldade de contas aí, ele resolveu tributar parte do nosso agro. E ali, isso foi em 2013, né, Laura? Acho que foi 2013. Não, foi antes. Sei lá, foi bem antes aí. Aí, ele resolveu tributar o agro. Eu preciso de parte do agro aí, porque essa fome aí. O que nós fizemos? A gente viu que nós, primeiro, contratamos estudos, não o seu, Alexandre, mas sempre a gente é embasado em estudos. Nós embasamos em estudos. Olha, o que isso vai trazer e qual o impacto que isso vai trazer. Nós contratamos o estudo. Nós estávamos em formação da ProSoja Goiás, tínhamos poucos associados, e mostramos isso em vários encontros. Falou, olha, você vai perder tantos reais em saco de soja, você vai perder tantos reais em saco de milho, se isso acontecer. Reunimos os produtores com os sindicatos rurais, mostramos isso aí. Olha, isso aqui vai te custar tanto. Aí, na sua conta de soja, que você produz 30 mil sacos, você vai perder cento e tantos mil reais. Eu falei, mas eu não ganho isso por ano? Aí começou. Nós começamos a mostrar que esse impacto era negativo. E aí, o que nós vamos fazer? Nós contratamos uma empresa de marketing. E nós conectamos todos no WhatsApp, buscamos recurso com eles para pagar essa conta. Cada um pegava lá 5 mil, 3 mil, 2 mil, punha na conta, na hora. Em 2 dias nós arrecadamos lá R$500 mil quase. E começamos a trabalhar em imagem. Na época, o governador ele estava se preparando para outro mandato. Nós fomos trabalhar com outdoor. Outdoor é um negócio que estava forte na época. Nós começamos a fazer, governador, taxador, começamos a chamar ele de Cristina Kirchner, a retencione, vai acabar com a geração de emprego. Pusemos o outdoor do palácio, ele não ia muito de carro, mas ele ia, porque ele ia de helicóptero. Até a casa dele, colocamos vários outdoor, nas cidades principais do estado de Goiás, colocamos outdoor, mas denegrindo mesmo, mostrando o campo ali, o sofrimento e o produtor sendo tributado. Derrubamos, o governador nos chamou lá e derrubou na hora, não falou-se nisso mais. Lá em Brasília, se apurou outdoor na frente do STF, do Legislativo ou do Executivo? Todos eles. Então, isso mostra a organização. Hoje tem o IPA, o Instituto Pensar Agropecuário, que são formados por 45 entidades, tem muitos deles aqui, que traz essa organização para que a gente possa manter os nossos parlamentares acesos. E você sabe por que os parlamentares estão na frente do parlamentar de agricultura? Tem muitos que nem saiam do agro. Porque é um setor bacana, está crescendo. Você vai encostar em quem? Você vai encostar no setor lá da saúde que está com dificuldade, educação, você vai encostar no agro.
Aí eles falaram à imprensa, acabou a frente agora, houve reforma de políticos e não vão ter mais deputado. Nós aumentamos a frente, os novos veio tudo para o lado nosso. Opa, esse negócio é bacana. Entendeu? Então, a gente tem feito isso, mostrado, é lógico, com clareza e números, com ciência, para que a gente possa conseguir esses nossos objetivos. Por isso que a gente, quando vê falar na bancada ruralista, ela é bancada ruralista mesmo. Eu acredito que não tem nenhuma outra próxima no mundo. Os argentinos estão loucos para copiar nós, os americanos. Nós aprendemos isso lá com os lobbies americanos, agora já está aqui. Então, esse é o modelo que a gente está construindo. É lógico que a gente tem um respaldo ali nas bases, também ajudando os parlamentares. Nós não somos falho a isso, nós ajudamos os nossos parlamentares, construímos bancada nas assembleias legislativas também, porque tem projetos nas assembleias que é destruidor ao agro, tributador, enfim, proibindo de tudo. E também um ponto que nós estamos tentando construir e melhorar, que é um que ninguém gosta, é o tal do vereador. Ninguém gosta de vereador. Pode acabar com todos, que todo mundo vai achar, ninguém vai sentir falta. Amanhã, se acordar, ninguém gosta de vereador. Desculpa se tem alguma aqui. Entendeu? Mas ninguém gosta de vereador. Entendeu? Então, a gente tem que mudar esses conceitos para a gente avançar. E nós trabalhamos nessa organização. A gente gasta muito, as entidades têm recursos, buscam recursos para melhorar isso e para manter esse agro forte, organizado e passando os projetos. E os nossos projetos são do bem. Nós só tratamos eles como projeto do bem, porque eles trazem vida boa às pessoas. Quando nós contratamos um estudo também, não, isso não é nem contratado, foi a nossa equipe que fez. O IDH dos 2.300 municípios que plantam soja, na época de 90, era baixo e muito baixo, inclusive do Luiz Eduardo Magalhães. Hoje é alto e muito alto, tem até da Azul lá, que é as lojas lá que vende bolsa. Então, isso mudou, então é projeto do bem, cara. Então, a gente trabalha com isso para melhorar a vida das pessoas. Se o IDH está melhorando, não está melhorando só a minha vida, melhora a vida de todos. Então, a gente trabalha dessa forma, e eu vejo que um ponto que nós tínhamos na década de 80, você sabe muito bem disso, que nós éramos Jeca Tatu. Hoje, não existe setor mais qualificado no Brasil do que o agro. Não existe. As máquinas para serem operadas, e salário também. Estou falando isso aqui, principalmente algumas cadeias. Não, às vezes, a pecuária leiteira tem dificuldade ainda, mas a maioria das cadeias, os melhores salários estão no agro. As pessoas ganham bem, se qualificam, se preparam bem. O que aconteceu com os estados? Deixa eu só terminar essa. Você sabe o que aconteceu com os estados? Um problema seríssimo, porque a nossa indústria não tem qualificação, e os estados, para manter essa indústria, encheu de incentivos, como fiscal, como fomentar, produzir, e vários outros aí. Quebrou os estados. Ao invés de investir em qualificação, melhoria, não, investiu em incentivos e arrebentou todo o estado, e agora nós não vamos pagar a conta. Obrigado. Obrigado a você, Bartolomeu. Nós estamos... João Romulo, nós estamos chegando ao finalzinho, brevemente, aquele ritmo de televisão aberta. Para quando essa reforma tributária? Espero, Deus, que em 2020, né? Próximo ano, minha expectativa é que no primeiro semestre do próximo ano a gente consiga sintonizar esses ponteiros. Acho que o governo vai perceber a importância disso, sem dúvida nenhuma. O ministro Paulo Guedes vai ter essa sensibilidade, e vejo no parlamento muita vontade de fazer isso. É um ano eleitoral que preocupa, não é? Mas as eleições foram encurtadas, então as convenções só se darão em agosto, ou seja, no segundo semestre do próximo ano. E eu tenho muita esperança, né? Estou até confiante que no primeiro semestre do próximo ano a gente consiga não só aprovação na Câmara, como também avançar no tema no Senado Federal. Alexandre, por último, para quando o agro precisava dessa reforma tributária? Eu acho que para essa agenda está excelente, né? Porque elimina um monte de riscos dessa dúvida de Lei Candir, tá certo? Seria sensacional se isso acontecesse num ano que eu acho que vai ser muito bom do ponto de vista de renda do setor. Lembrando que ela passa a vigorar, no caso, em 2021, né? Porque tem a PEC mais a lei complementar, né? Com suas devidas regulamentações, que o pleito é para que sejam feitas as duas juntas, que muitas vezes uma lei complementar pode desdizer muita coisa do que vem na PEC, e então gera muita ansiedade também no mercado. Então, o ideal é que a gente consiga fazer as duas coisas, mas passa a vigorar, no caso, em 2021, se as previsões estiverem corretas. Pessoal, estou encerrando esse segmento, queria agradecer aos participantes e especialmente a atenção de vocês. Muito obrigado.
O nosso muito obrigada aos painelistas. Quero agradecer ao senhor João Roma, ao senhor Alexandre Mendonça de Barros, ao senhor Bartolomeu Braz e ao jornalista William Vac pela mediação do painel. Nós chegamos ao término do nosso evento e, mais uma vez, em nome da ProSoja Brasil e da Corteva AgriScience, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e informá-los que já está confirmado o Agrocenário 2021. Então, uma salva de palmas para essa iniciativa que se renova a cada ano, trazendo aqui na tarde de hoje, no dia de hoje, alguns dos principais temas que vão nortear o debate no setor agropecuário ao longo de 2020. Tenho certeza que saímos daqui muito bem informados, com clareza sobre as tendências desse setor e, para vocês que querem saber mais sobre o Agrocenário 2021, vocês já podem acessar agrocenário2020.com.br com todas as tendências para o novo ano. Desejo uma excelente tarde, obrigada pela companhia e a gente se vê no ano que vem. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, gente.